chegamos na Páscoa. Chegamos na chamada Semana Santa. Amém? Que sinceramente eu não sei o que tem de santa nesta semana. Porque as pessoas continuam falando as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas. Pessoas que desrespeitam as outras, pessoas que mentem, pessoas que roubam, pessoas que enganam, pessoas que fazem negócios escusos, pessoas que adulteram, pessoas que matam, pessoas que roubam, pessoas que no trânsito não tem mais paciência, pessoa que em casa não tem mais paciência, enfim, chega na Semana Santa e eu não entendo porque a Semana Santa. O que tem de santo? A atitude de Jesus, né? A atitude de Jesus foi algo maravilhoso. Sim, foi maravilhoso. O que Jesus passou, o que Jesus sofreu, para a gente estar aqui hoje, foi maravilhoso o que ele passou. Eu não teria coragem, eu acredito que ninguém teria, de enfrentar tudo o que ele enfrentou, de se destituir de sua glória. Diz o texto da palavra de Deus, ele se fez homem e habitou entre nós. Aí chega numa semana como essa, as pessoas elas dizem, está chegando a Semana Santa, e a preocupação vamos comprar peixe, porque na Semana Santa não come carne. A carne vermelha lembra a carne de Jesus. Então a gente tem que comer peixe, e aí os donos de mercados, de peixaria, dobram, triplicam o preço para ganhar dinheiro nessa época. É a época de ganhar dinheiro com peixe. Eu não vejo o que tem de santo nisso. É que foi se criado ao longo dos anos, dos séculos, alguns dogmas, algumas doutrinas de homens, alguns ensinamentos errados que não tem nada a ver com este ato de Jesus na cruz. Nada a ver, nada. Por que? Se você perguntar para muita gente, por que se come peixe na Semana Santa? A resposta mais próximo do lógico, do real, está na internet, porque eles chegaram à conclusão que, como Jesus, quando Jesus ressuscitou, ele foi se reencontrar com os seus discípulos, o texto diz isso, e lá naquele reencontro, Jesus pergunta, escuta, sou eu, vocês não estão me vendo? Tal, estão me vendo, ou é o senhor mesmo, tal. Escuta, o que tem para comer aí? Peixe, os caras lá pescador, tinha peixe para comer. O que mais? Tem pão, então dá pão e peixe, eu vou comer, estou com fome. Aí eles pegam isso e falam assim, não, nessa semana que Jesus ressuscitou, a gente tem que comer carne de peixe. E eu fiz essa pergunta de manhã e pergunto para vocês, você acha que Jesus morreu mesmo na cruz só para a gente ficar comendo peixe na Semana Santa? Você acha que o sacrifício dele na cruz representa isso? Na Semana Santa. Eu não sei do que tem de santo nessa semana. Porque todo mundo continua vivendo a mesma vida, fazendo as mesmas coisas, falando as mesmas bobagens. Teve gente que foi no estádio de futebol numa Semana Santa e falou um monte de palavrão para o juiz e para os torcedores adversários. Teve gente que estava na rua e andando de carro ou de ônibus, estava com a cabeça triste, pensativa, estava falando mal, criticando. Uma Semana Santa. Se você puxar as festas do povo de Deus, quando eles se reuniam uma semana, às vezes festa de 15 dias, às vezes 10 dias, enfim, nas festas que o povo tinha, eles paravam de fazer qualquer coisa, eles não faziam mais nada, eles só se reuniam e comemoravam as festas. Agora, você chega na Semana Santa, ou a semana chamada Santa, a primeira coisa que o cara pensa é o seguinte: graças a Deus é feriado prolongado. Sexta, sábado e domingo na praia. Oh, aleluia! O pastor tem algum pecado nisso? Lógico que não.
O que eu estou querendo te chamar a atenção é que perde-se o sentido da Semana Santa, perde-se o sentido do que é a Páscoa. Muita gente cumpre esses dogmas, não come carne vermelha, participa de 40 dias, ou da chamada quaresma, para se purificar de todas as maluquices, de todos os pecados que cometeram no maldito carnaval, que é do fim do carnaval até o começo da Páscoa, tem esses 40 dias de purificação e tal. Aí eu pergunto o seguinte: será que Jesus morreu na cruz para nós darmos uma de santinho só 40 dias? De 365 ou 366? Você acha mesmo que Jesus morreu por isso? Para você ser santinho 40 dias. Termina os 40 dias, você come peixe, porque você tem na cabeça, você foi ensinado, você não deve comer carne vermelha naquele dia, porque a carne vermelha representa Jesus. E eu falei aqui de manhã, Jesus era carne humana. A carne vermelha que a gente come, pelo menos a que eu como, é de animal, né? A não ser que tenha algum canibal aqui, a gente come carne de animal. E você acha que Jesus está preocupado se na Semana Santa você está comendo carne vermelha? Você está comendo carne amarela, branca, azul? Você acha mesmo que Jesus morreu para viver isso? Eu estou querendo chamar a atenção que as pessoas perderam o sentido da vida, perderam o sentido da Páscoa, perderam o sentido do Natal, perderam o sentido de relacionamento com Deus. Isso não é de hoje, nos primórdios da humanidade, o tempo que foi passando. Você vê na Bíblia relatos de várias vezes Deus falar para o povo o seguinte: eu não quero sacrifício, eu não quero esse sacrifício. Tem um texto que Deus fala através de Amós, se eu não me engano, acho que é Amós, uma das festas que tinham naquela época. Amós, usado por Deus, ele fala para o povo assim, Deus falando por ele: escuta, eu estou cansado dessas festas de vocês, eu estou cansado dessas musiquinhas que vocês cantam e tocam, porque o coração de vocês não é um coração purificado, o coração de vocês está longe. É que vocês vêm comemorar essas festas estão me deixando assim. Eu acho que se Deus pudesse hoje expressar o desejo do seu coração para a nossa igreja e para as igrejas da terra, muita coisa que se faz na igreja hoje não se faria. Por quê? Porque as pessoas teriam consciência de que se nós estamos aqui hoje, foi porque um dia Jesus pagou o preço caro, caríssimo na cruz do Calvário por mim e por você. Se a gente ler na Bíblia, acompanhe aqui no telão o livro de Mateus, capítulo 26. A partir do versículo 1, Jesus está reunido com os seus discípulos. E ele diz o seguinte: tendo dito estas coisas, Jesus disse aos seus discípulos, versículo 2: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos, versículo 4, planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Versículo 5, mas eles diziam entre si, né, não durante a festa, porque a gente vai comemorar a Páscoa, isso vai pegar mal, para que não haja tumulto entre o povo. Aí em Mateus 26, versículo 17, diz que no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? 18, ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz, o tempo, ou o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Versículo 19, os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Versículo 20, ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. Versículo 21, enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. 22, eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após outro: com certeza não sou eu, Senhor. Versículo 23, Jesus afirma: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. Versículo 24, Jesus disse: o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido.
Versículo 25, então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Aí Jesus olha para ele e afirma: sim, é você. Versículo 26, enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Versículo 27, em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele, todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Versículo 30, depois de terem cantado um hino, eles saíram para o Monte das Oliveiras. Aí Mateus 27 diz que, versículo 27, Mateus 27, 27, diz que os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Versículo 29, fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: salve, rei dos judeus! Versículo 30, o texto diz que cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. 31 e último, depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. O que o texto nos ensina? Por exemplo, nós vamos participar da ceia hoje, daqui a pouco. Quando Jesus estava para comemorar a Páscoa, e eu já falei sobre isso aqui, mas é sempre bom repetir. O que é Páscoa? A palavra Páscoa, traduzida do hebraico para o português, quer dizer passagem. Deus mandou o povo que saiu do Egito comemorar a Páscoa, e é por isso que eles comemoravam até a época de Jesus. Por quê? Porque eles passaram da escravidão para a liberdade. Eles passaram da miséria para a fartura. Eles passaram da maldição para a bênção. Passagem. Deus disse: hoje eu vou libertar vocês. Veio um anjo chamado anjo da morte, matou os primogênitos do Egito. Deus poupou eles, por quê? Porque eles mataram o animal, pegaram o sangue, passaram nos umbrais das portas, onde o anjo passava e via aquela marca, ele passava adiante. Aí o povo saiu daquele momento de escravidão, e eles passaram a viver um novo tempo diante do Senhor. Se você ler o texto, você vai ver que Deus depois, através de Moisés, fala: façam isso sempre, comemorem isso todo ano, comemore a Páscoa. Mas comemore a Páscoa como? Fala para os teus filhos que vocês eram escravos, que vocês trabalhavam 12, 13, 14 horas por dia, que vocês não tinham quase o que comer. Mas um dia, o Deus vivo, o Deus poderoso, lembrou-se de vocês, enviou Moisés, e através de Moisés ele libertou vocês para vocês viverem numa terra que mana leite e mel, e Deus estaria com vocês todo dia, toda hora, todo momento, cuidando de vocês. Ensina isso para o teu filho. Com o tempo foi passando, a maioria deles foram perdendo o sentido do que era Páscoa. Tanto que uma dessas festas, seja na época de Amós, seja na época de Neemias e de outros tantos profetas, Deus olhava e falava assim: eu não tenho prazer nessa festa. Vocês não estão entendendo o que tem que comemorar na Páscoa. Não é para encher a pança, não é para comer até sair pelos ouvidos, não é para você reunir a família e ficar contando piadinha, tirando sarro, tirando um barato. É para você se reunir e, tipo assim, lembrar do que Jesus fez na cruz por mim e por você. Naquela época, lembrar o que Deus fez por vocês. Tanto que numa das suas ensinamentos, Deus diz, Deuteronômio capítulo 8, Deus diz para eles: eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição, vocês escolhem. E Deus ainda dá uma dica, ele fala assim: se eu fosse vocês, eu escolhia a bênção.
Mas infelizmente o tempo foi passando e foi se perdendo o sentido de servir a Deus, o sentido de quem era Deus. As pessoas tinham uma vaga lembrança de quem era Deus, o Deus que tinha tirado os seus antepassados do Egito. Se eles estavam morando numa casa, foi porque Deus tirou lá e deu para os seus descendentes, ou para os seus ancestrais. Se eles estavam morando numa casa boa, se eles tinham trabalho, se eles tinham uma terra, foi uma promessa de Deus. Então o que eles deveriam fazer? Na Páscoa, comemorar que Deus tinha trazido liberdade, Deus tinha dado um novo tempo para a vida deles. Aí Jesus apareceu, você sabe da história, ele nasceu, ele cresceu, ele respeitou seu pai, sua mãe, obedeceu, ele não pecou, com 30 anos ele começa o seu ministério, foi encenado aqui isso. Ele foi batizado, mas ele não precisava ser, porque ele não tinha pecado, mas ele foi batizado para se cumprir a justiça, para ensinar. É assim que tem que ser, você tem que ser batizado quando você tem consciência, e não quando você é criancinha. Você tem que ser batizado quando você tem consciência. Batismo é remissão de pecados, e só tem entendimento, ou só se arrepende dos seus pecados quem tem entendimento. Então eu tenho consciência que eu pequei, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação que vem em Cristo Jesus. Para eu ter essa salvação, eu preciso reconhecer que eu sou pecador, eu preciso reconhecer que Jesus é a ligação entre Deus e os homens. A Bíblia diz, só tem um que pode ser esse elo de ligação entre Deus e os homens, a saber, Jesus. Então eu não preciso de religião, eu preciso de Jesus. E quando você reconhece Jesus, Jesus vem, entra no coração, ele traz uma nova vida, vem aquele pacotão espiritual de Deus. Você recebe perdão dos pecados, você recebe a unção do Espírito Santo, Deus passa a habitar na tua vida. Ele não habita mais em templo, ele habita agora dentro de nós. Ele traz também o nosso nome, é escrito no livro da vida. Ele vem, ele diz que eu estou com vocês todos os dias, toda hora, todo dia eu estou com você, eu cuido de você, eu ando com você. E Jesus disse, eu não vi a hora, gente, de instituir isso aqui. Eu não vi a hora. Eu queria ter esse momento com vocês. Nós vamos comemorar a Páscoa agora de um jeito diferente. Jesus ainda disse, agora talvez vocês não entendam, mas vocês vão entender lá na frente. Porque na cabeça deles, Páscoa era a passagem do povo que tinha saído do Egito para a liberdade. Aí Jesus vem e diz o seguinte, eu preciso morrer. Se o grão de trigo não cair na terra e morrer e abrir, ele não vai germinar nunca. Para vir vida para vocês, e vida com abundância, é preciso acontecer isso. Eu vou dar a minha vida por vocês. Aí Jesus pega o pão, parte, ele fala assim, essa é a Páscoa agora. É uma nova aliança. Coma desse pão. Come. Este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Aí eles comem, ficam sem entender. Mas a Páscoa que a gente comemorava era diferente. Lembra no texto que eu li aqui? Alguns deles perguntam para Jesus, de que jeito o senhor quer comemorar a Páscoa? Vai em tal lugar, fala com tal homem, fala que o filho do homem vai comemorar a Páscoa com seus discípulos. E o homem entendeu, porque Deus já tinha falado do coração dele, ele cedeu a casa, ele cedeu lá os elementos, e aí Jesus começa a ministrar a ceia. Aí Jesus pega um cálice e diz, esse cálice é o cálice dessa nova aliança que eu tenho com vocês. Então todas as vezes que vocês se reunirem, escreveu Paulo à igreja de Corinto, façam isso, lembrando do que Cristo fez por você. Lembrando do quê? Você era um miserável, você estava num mundo de pecado, você ia para o inferno. O inferno existe, o inferno é real, as pessoas não acreditam, mas ele existe, ele é real. Então a Bíblia está dizendo, se você reconhecer Jesus como Salvador, você vai ter uma nova vida. E aí quando você comemorar a Páscoa, ou quando você participar da ceia, lembre-se que você saiu da escravidão do pecado para a liberdade que Cristo te deu. Você saiu daquela vida de miséria espiritual
para uma vida abundante de espiritualidade, de bênção de Deus, de presença de Deus na tua vida. Aí eles beberam o cálice e ficaram esperando. Aí Jesus falou: olha, um de vocês vai me trair. Eles começam a questionar: sou eu, Jesus? Sou eu? Sou eu? Não. Aí chega Judas: sou eu, Jesus? É você. Mas o que chama a atenção não é que Jesus falou que Judas era o traidor. O que me chama a atenção é que Jesus serviu a ceia para ele. Porque Jesus, como sabia, podia falar assim: você não, Judas, você é a traíra. Você não vai comer da ceia não, nego. Ó, vaza daqui, vai fazer o que você quer. Não. Jesus lavou o pé dos 12. Jesus ministrou a ceia para os 12, dando oportunidade para todos eles se arrependerem, terem comunhão uns com os outros e viverem a bênção de Deus. A verdade, meus irmãos, que eu quero te mostrar com isso, é que tem muita gente no século 21 que se diz cristão. Entenda, cristão são aqueles que descendem de Cristo. Como descendem de Cristo? Cristo, segundo a Bíblia, o modelo de Deus para a humanidade. Você quer agradar a Deus? Viva como Jesus. Fazendo milagre e tal. Não, antes disso, amando as pessoas, perdoando as pessoas, confiando plenamente em Deus, tendo um coração bondoso, sendo uma bênção. Porque Jesus era assim. Perseguiram ele, correram atrás dele, falaram mal dele, fizeram de tudo para desacreditar Jesus. Hoje, no século 21, estão querendo desacreditar Jesus. Tem filme aí dizendo que Jesus tinha caso com Maria Madalena. Tem filme agora dizendo que os discípulos eles eram homossexuais. Que agora está banalizando tudo. Eles estão querendo colocar em xeque a palavra. Estão querendo dizer que tudo que está escrito aqui é mentira. Veio aí um concílio no século V, século VII, de papas, de padres que se reuniram e começaram a colocar essas coisas. Você precisa comer carne, agora a semana vai ser santa, você não pode comer mais carne, você vai ter que comer peixe, você vai ter que se purificar, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer aquilo, você vai ter que fazer aquilo outro. Se você ler a Bíblia, não tem nada disso. A única coisa que Jesus falou é o seguinte: ame o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, não precisa ficar fazendo sacrifício. Nossa, é um sacrifício para mim comer peixe. Eu não gosto de peixe. No meu caso não, porque eu como peixe mesmo, ainda mais se for salmão. Mas eu não vou comer agora aquele bifão assim, tem que comer peixe porque a semana é santa. Você acha que Jesus morreu por isso, irmão? Você ficar em dúvida se você come peixe ou come carne? Você acha que Jesus morreu para você ficar 40 dias só assim: ai meu Deus, me perdoa, pequei tanto no carnaval, fiz tanta coisa, nossa, ai me perdoa Deus. Chega na Semana Santa: ai agora, ai Deus, tem misericórdia, ai Jesus. Aí tem aquelas encenações que tem hoje em dia, né? Filmes, encenações, que você começa a assistir, você vê os caras, né, crucificando Jesus e tal, e aí a pessoa olha: Jesus é crucificado, Jesus, ai que lindo, ele morreu. Tem até na internet lá, eu coloquei no meu Face, compartilhei, né, um vídeo de um camarada que não sei quem viu, que no meio da ministração lá, da paixão de Cristo, estava lá os guardas, Jesus crucificado, os ladrões, estavam os guardas, era uma encenação, sobe um motoqueiro meio doido, meio, né, com a capacete, e dá na cabeça do guarda. Pá, não faz isso com Jesus. Não sei se vocês viram essa cena. Se tivesse motoqueiro na época de Jesus, acho que não aconteceria o que aconteceu, né? Nessa época, Jesus e tal. Não fala de Jesus não, hein? Eu te encho a cara de porrada. Aí acaba a Semana Santa, acaba os dias de purificação, volta tudo normal. Xinga, fala palavrão, mente, rouba, engana, desrespeita pai, desrespeita mãe, desrespeita vizinho, desrespeita no trânsito, faz falcatrua, dá chapéu nos outros. Então o que é Semana Santa? O que é Páscoa? A maioria não entende. Estou falando até inclusive de crente, porque tem crente que não entende. Tem crente que veio com aquela raiz
Que até na oração aqui, a gente falou sexta-feira, e eu estou querendo também desmistificar isso na cabeça dos irmãos aqui da nossa igreja, porque, segundo a Bíblia, não existe Santa Ceia. Santa Ceia foi um quadro que foi pintado por um pintor famoso, de Jesus a uma mesa, 6 de um lado, 6 do outro, numa mesa com as coisas, Jesus lá, os discípulos, Santa Ceia. Foi um quadro que o cara deu o nome de Santa Ceia. E é até mentiroso, porque na época de Jesus não tinha esse tipo de mesa. Eles sentavam assim no chão em volta de um tapume. Então o retrato dele foi errado. Mas aí tornou-se um negócio assim, Santa Ceia, meu Deus. Antigamente os pastores falavam, você pecou, irmão? Você não pode participar da ceia não, você é pecador. 3 meses de banco. Aí você lê 1 Coríntios capítulo 11, Paulo escreve o seguinte: examine-se pois o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. O que ele está falando? Faz um autoexame. Você pecou? Peça perdão a Deus. Não dá para pedir perdão agora para a pessoa. Vai depois do culto e perdoa. Vai depois do culto e pede perdão. Mas na hora da ceia, peça perdão e participe. Que é exatamente isso que o diabo quer fazer na tua vida. Aos poucos, te afastar de Deus, te afastar da comunhão. A verdade, meus irmãos, é que quando Jesus se reúne com os seus discípulos e traz essa ministração, eu citei aqui de manhã, um deles, o mais desenvolto, que tinha um caráter ou uma personalidade forte, Pedro, ele era um dos mais chegados. A Bíblia cita que Pedro, Tiago e João eram dos 12, eram os mais chegados. Eles estavam sempre do lado de Jesus, sempre do lado de Jesus. O que Jesus fazia, eles estavam ali. Pedro, por ser mais impetuoso, numa dos ensinamentos de Jesus, um desses momentos, o texto da Bíblia diz que Jesus, ele fala para eles assim, pega o barco e vai indo, que daqui a pouco eu vou orar um pouco mais. E aí eles estão de noite no meio do mar, num barco, e de repente aparece um fantasma. Eles falam, um fantasma! Aí Jesus fala, não é fantasma, sou eu, olha para mim. E Pedro, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Vem, Pedrão. E ele bluf, andando em cima da água. Oh, Jesus, que legal, hein? Pedro era assim. Ele vivia ali com Jesus, ele vivia do lado, ele vivia aprendendo, ele vivia fazendo, ele vivia olhando. E eu falei aqui de manhã, meus irmãos, João 10:10, Jesus disse, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. 90% dos teólogos do mundo acreditam que esse ladrão é o diabo. 10% acredita que é outra figura de linguagem que Jesus usou. Mas vamos imaginar que realmente é o diabo esse ladrão. Aí a pessoa começa a perder coisas na vida. É o diabo. Perdeu o carro. É o diabo. Perdeu o emprego. Diabo. Perdeu o dinheiro. É o diabo. Perdeu um negócio. É o diabo. Aí eu te pergunto, você acha mesmo que Jesus morreu na cruz para você ficar preocupado com coisas? Você acha mesmo que Jesus morreu na cruz para você ficar preocupado? Ai, perdi meu carro, perdi minha casa, ai, não tem mais sentido a minha vida, ai meu Deus. Você acha que Jesus morreu para isso? Quando Jesus falou, eu vim para que vocês tenham vida e a vida em abundância, eu entendo que Jesus está querendo dizer o seguinte, tem abundância de Deus na tua vida. Como o salmista Davi escreveu no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aliás, não tem nem o ele, diz, Senhor é meu pastor, nada me faltará. Por quê? Porque ele acreditava que Deus estava com ele todo o tempo. Momento de dificuldade, Davi orava, Senhor, tem misericórdia de mim, muitos são os meus inimigos, mas eu creio no Senhor. Os meus inimigos vêm por um caminho, mas eles vão fugir por 7 caminhos, porque eu sei que o Senhor está comigo. Ele sabia que Deus estava com ele, que Deus andava com ele, ele tinha relacionamento. E olha que ele cometeu pecados, erros, mas ainda assim, o que Deus via nele era aquela essência, aquele desejo de se relacionar, de estar com ele. Como Pedro, estava do lado de Jesus, se relacionava, falava, orava, observava, era impetuoso.
Mas como eu disse aqui de manhã, o diabo, ele é astuto. O diabo, ele está querendo afastar você, meu irmão, para longe de Deus aos poucos. Ele não vem de uma vez. Isso aconteceu na época de Jó, com a vida de Jó, porque Deus tinha um propósito para cumprir na vida de Jó. E Deus permitiu que o diabo fosse lá, tirasse os seus bens, tirasse os seus filhos, depois tirasse a sua saúde. Depois Deus deu tudo em dobro. Mas quando o diabo vem, ele não chega lá, tudo bem, se abre a porta, tudo bem, eu sou o diabo, você é o chifrinho e o tridente, mas eu sou o diabo, está aqui meu cartão, eu vou acabar com a tua vida. Aí o que o crente fala, o cristão? Sangue de Jesus tem poder, está amarrado. E eu falei de manhã aqui, ensino para você que vem de noite, o sangue de Jesus serve para purificar pecados, somente. Jesus disse, Mateus 28:20, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome vocês beberão coisa mortífera, não fará mal algum, em meu nome vocês pegarão em serpentes e vocês vão dominar, vocês não serão mortos, em meu nome. Então essa expressão de crente, o sangue de Jesus tem poder. Calma, irmão, tem poder para perdoar pecado. Quando Deus olha para nós, quando você recebe Jesus como Salvador, quando você é batizado, existe no teu portal aqui, ou no teu umbral, na tua porta, na porta da tua vida, tem a marca do sangue de Cristo, que você e eu não vemos, mas o diabo e os demônios veem, e Deus também sabe que tem essa marca. Quando o diabo vem, ele fala, opa, aquele ali é daquele outro, porque ele vê essa marca. Eu não vejo a marca em você. Se bem que tem crente hoje que vê tudo, né? Vê anjo, vê demônio, vê marca e tal. Eu não tenho essa capacidade. Às vezes eu fico até meio frustrado, porque tem cara que vê tudo e eu não vejo nada. E na verdade, sinceramente, não quero nem ver, viu? Porque eu acho que se um crente vê mesmo um demônio, eu acho que ele vai para debaixo da cama. Eu já vi o demônio se manifestando na vida de muitas pessoas. Já orei por muita gente expulsando o demônio. E não foi fácil. Teve um que eu tive que dar uma biblada ainda, daquelas bendadas na testa. Sério, há anos atrás. E por coincidência da vida o cara chamava Jesus ainda. Sério, chamava Jesus. Me chamaram na casa para orar por ele. Eu nem pastor era, eu era obreiro. Então, meu irmão, se o diabo fizesse isso, você diria, em nome de Jesus está amarrado, sai daqui, Satanás, capeta. Mas ele não vem assim, ele vem aos poucos. Exemplo na vida de Pedro, o cara impetuoso, o cara que Jesus estava trabalhando com ele, o cara que Jesus estava investindo na vida dele, e nos outros. Mas Pedro era um impetuoso, era o cara assim que parecia que ia ser aquele cara. E o texto diz que nesse momento assim que antecede a ceia, que antecede esse papo de Jesus com ele, como seria a preparação da ceia, ou a preparação da Páscoa, como é que seria o momento de Páscoa, como é que seria a preparação. Um pouco antes disso, Jesus está com eles e diz assim, escuta, o que dizem por aí? Quem eu sou? Ah, Jesus, alguns falam que você é Elias, outros falam que você é isso, outros falam que você é aquilo. Aí Jesus fala para ele, e vocês estão comigo já há 3 anos, o que vocês pensam que eu sou? Aí vai Pedro e fala, tu és o Filho do Deus vivo, todo-poderoso, tu és o Filho amado do Deus vivo. Aí Jesus fala para ele, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Espírito. Aí Pedro deve ter dado uma olhadinha assim para os outros. E o diabo viu aquilo e falou, opa, esse cara aí é aqueles que quando Deus usa ele, vira aquele cara que ele se acha o máximo. E para esses que se acham o máximo, eu já falei aqui, Deus usou uma mula. Não vai usar eu, não vai usar você? Só de ver Deus usando uma mula, a gente fala assim, pô, eu estou no lucro, porque Deus está me usando. Toda honra e glória seja dada a Ele. Só que aí, passam-se minutos. Jesus fala, então gente, é o seguinte, eu tenho que morrer, mas isso tem que acontecer, porque tem um propósito maior. Aí Pedro fala, não, Jesus, o senhor não vai morrer não, espera aí, estou contigo, precisar dou minha vida, vou até a morte, prisão contigo.
Jesus olha para ele e fala assim: arreda-te, Satanás. Você não entende os desígnios de Deus. Eu imagino que Pedro, 11 atrás dele. Eu falei de manhã, eu acho que não fizeram isso, claro. Mas se fosse na igreja de hoje, ia olhar para ele e falar assim: bem feito, besta. Quis dar uma de bom, toma, tonto. Mas os 11 lá ficaram assim, Acho que eles pensaram: Pedrão, se lascou. O cara que tinha sido usado pelo Espírito Santo estava sendo usado pelo diabo. Estava do lado de Jesus. Aí Jesus fala: vamos preparar a Páscoa. Eu quero ensinar para vocês uma Páscoa diferente. E eles têm aquela preparação, nós lemos isso, eles começam, fazem e tal. Aí Jesus parte o pão, aí Jesus dá o cálice. Aí termina aquele momento, Judas já sai. E quando Judas sai, Jesus olha para os outros e fala assim: vamos cantar. Eles cantam um hino e dali eles saem para o monte a orar. Quando eles estão no monte lá, ou quando estão perto do monte, Jesus fala para eles: vocês vão ficar aqui e orar aqui, orem por mim, que eu preciso ter um tete a tete com o Pai, eu preciso falar com o Pai. A Bíblia diz que Jesus estava sentindo no coração dele, na vida dele, estava sentindo um sofrimento terrível, aquela angústia, porque ele sabia o que ele ia enfrentar. Não era fácil o que Jesus ia enfrentar, ele sabia disso. O texto diz, ou um dos textos do Evangelho diz, que Jesus chegou a suar sangue. E a medicina, ou cientistas, médicos explicam que para você chegar nesse extremo, você tem que estar passando por um sofrimento extremo, sobre-humano. Aí Jesus fica 1 hora falando com o Pai: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, todavia, Pai, que seja feita a tua vontade. Sabe o que Deus fala? Nada. Aí ele levanta e fala assim: eu vou falar com aqueles caras lá, mas vocês estão dormindo? Pô, Jesus, 1h30 da manhã. Escuta, vocês precisam orar, porque a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vocês precisam orar. Tá bom, Jesus, nós vamos orar. Então vocês oram mais um pouquinho que eu vou lá. Aí Jesus volta, continua falando com o Pai. Os caras dormem de novo. Porque o diabo é assim, ele vai entrando aos poucos na vida das pessoas, dos crentes. Aí se você pegar o texto, depois desse momento de oração, 3 horas da manhã, 2h30, 3 da manhã, chega os guardas, chega Judas. Judas chega e, Jesus. Aí os caras vão em cima. Aí Pedro pega a espada de um deles e corta a orelha do soldado chamado Malco. Jesus olha para ele e fala assim: Pedro, agora não é hora disso, não é momento disso, você não está entendendo ainda o porquê de tudo isso. Pega a orelha do cara, gruda de volta e fala: eu estou aqui, vocês querem me levar preso? Pode me levar. E naquele instante some todo mundo. Segundo o texto da palavra de Deus, o texto diz em Lucas capítulo 22, versículo 54, que então, quando prenderam Jesus, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. O cara que estava do lado de Jesus começou a passar o tempo, o diabo começou a entrar. Ele fala algo de Deus, aí ele fala algo do diabo. Aí ele promete para Jesus que ia dar vida. Quando prendem Jesus, ele nega Jesus. E além de negar Jesus, ele segue Jesus à distância, ele fica só observando. E tem muito crente aqui hoje, tem muito crente no século 21 que é assim. Ele não é mais aquele cristão de antigamente que amava Deus. Lembra naquele tempo que você se converteu? Você abraçava todo mundo, você beijava todo mundo, tudo era razão para você dar glória a Deus. Você estava feliz porque você ia para o inferno, agora você não vai mais, porque agora você está salvo. Jesus deu a vida por você, você entendeu isso e agora você trabalha, você entrega folheto, você faz, até começar a vir os problemas da vida, o tempo passar e o tempo passa, o tempo voa, a poupança Bameirindos lascou muita gente e acabou. E aí as pessoas, na hora de comemorar a Páscoa hoje, vai ter Páscoa? Vai ter rango lá na tua casa? Vai ter peixe ou tem carne?
Tá bom, vamos reunir lá. Aí se reúne, vamos orar. Para quê? Orar para quê? Vamos orar para agradecer a Deus. Não, abençoe. Senhor, faça bem, faça mal, em nome de Jesus, amém. Está feito, vamos comer. E as crianças, por que nós estamos comendo peixe hoje? Não sei, meu pai comprou, tem que comer, né? Por que chama Semana de Santa? Não sei, acho que é porque é Jesus, né? Ou será que é por causa do coelho? Você vê que a Globo esse ano não passou nada no domingo de Jesus. Passou 2 desenhos à tarde relacionados com coelho e chocolate. Que a Globo tem interesse em que você se afaste de Jesus. Eu não vou falar que a Globo é do diabo, mas que o diabo está por trás, está. Das novelas, dos filmes, está por trás. E tem crente que em vez de ele estar orando, ele está lá, ai meu Deus, tomara que ele case com aquela mulher, ele merece. Está torcendo. Tem crente pegando o telefone e ligando lá no BBB. Olha, eu acho que aquele cara tem que se lascar. Aqui não, graças a Deus. Eu estou falando de crente de outra igreja. E a verdade, meus irmãos, é que perdeu-se o sentido da Páscoa. Eu acho que se Jesus pudesse hoje se manifestar corporeamente aqui, me permita, eu não quero ser melhor do que ninguém, mas eu acho que ele estaria falando através da minha boca e de todos os pregadores de hoje o seguinte: vocês precisam voltar para o primeiro amor. Antigamente vocês me amavam, antigamente vocês me adoravam, antigamente vocês vinham na igreja, antigamente vocês tinham prazer, antigamente você não ligava para time de futebol, antigamente você não ligava para televisão, para novela, antigamente você não ligava se você tinha dinheiro ou não, antigamente você não ligava se você tinha bens ou não, antigamente você vinha, você me adorava, antigamente você era grato. Lembra? Se Jesus pudesse, ele não vai falar isso, mas se ele pudesse, e eu vou falar isso para vocês, porque está na minha cabeça. Se Jesus pudesse, ele diria assim: eu morri por você, morri por você, eu paguei o preço com meu sangue pela tua vida, beleza? Eu acho que se Jesus falasse isso, ia constranger tanto, que a pessoa ia abaixar a cabeça, começar a chorar e falar: obrigado, Jesus, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas eu tenho meu nome escrito no livro da vida. Eu não vou mais viver a eternidade longe de Deus, eu vou viver a eternidade perto de Deus, do lado de Deus. Mas infelizmente hoje já é a Páscoa, então vamos comemorar a Páscoa. Jesus morreu, ressuscitou, aleluia, glória a Deus, amanhã continua a vida. E Páscoa não é só hoje, Páscoa é amanhã, é depois de amanhã, é na semana que vem, é no mês que vem. Em dezembro você comemora a Páscoa, porque Jesus nasceu, Jesus morreu, mas Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele deu a vitória na cruz do Calvário pela gente. A gente devia comemorar todo dia, toda hora. Mas o diabo, ele vem aos poucos, afastando você da igreja. Você tinha vontade de vir em todos os cultos, agora você não tem mais a mesma vontade. Antigamente você contribuía, hoje você olha e fala assim: se eu der vai faltar. Antigamente você vinha para o evangelismo. Antigamente a gente fazia evangelismo, não vou longe, 15, 16 anos atrás. A gente ia fazer evangelismo, vinha 50, 60 pessoas. Hoje você fala de um evangelismo, tem que ajoelhar e pedir misericórdia. Vem 10, 15, quando vem? Por quê? Porque as desculpas são as mais diversas. Você já parou para pensar nas desculpas de hoje? Não tenho tempo. Não tenho tempo. Não tenho dinheiro, moro longe, para vir para cá, dá para vir só uma vez. Eu tenho um problema lá em casa, eu estou trabalhando, eu tenho que me divertir, eu tenho que descansar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, é a minha mulher, é o meu marido, são os meus filhos, ou os meus pais, é o meu trabalho, eu não tenho tempo, então quando eu posso eu vou. É o que nós estamos vivendo hoje. As pessoas não querem mais compromisso, elas querem ir para o céu, querem ser salvas, mas ninguém quer assumir o compromisso. Por isso, meus irmãos, quando eu vejo esse texto, e ontem, ele é a sexta na oração, eu encerro com isso. A gente estava falando aqui, e o interessante é que o pastor Paulo até citou isso de manhã, hoje no culto.
Eu assisti um vídeo essa semana que me mandaram, relacionado, né, à morte, ressurreição e tal. Vídeo de 2 minutos. Passava Pilatos lavando as mãos, ou algo parecido com Pilatos lavando as mãos. Passava batendo pregos na mão, ou numa mão. Enfim, cenas assim rápidas. Cenas rápidas. E uma delas me chamou a atenção. A gente falou sobre isso na sexta. Teve um cara dos soldados que teve a capacidade, talvez diabólica, de pegar numa roseira, cortar, trazer um montinho, a rosa que é linda, jogar fora. E pegar a roseira e começar a dobrar assim, ó. Aí ele pega uma outra, nesse vídeo tem uma cena assim, pega uma outra roseira, ou parte da roseira dobra, e vai montando uma coroa, como se fosse uma coroa. E nós lemos no texto aqui, ou pelo menos eu li aqui para você, junto com você no telão. O texto diz que um deles veio e pegou essa coroa de espinhos, cravou na cabeça dele assim, ó, plá. Tirou as roupas dele, colocou uma outra roupa, deu para ele um pedaço de pau, e aí zoaram ele, rei dos judeus. Como não viu reação nele, o texto diz que eles colocaram a roupa de volta. Aí um deles pega aquele pau assim, aquela vara, e dá na cabeça dele, soca a coroa de espinhos na cabeça. Imagina a dor. Você fura o dedo com agulha, você já fala, ai. Tem uns que ficam até, ai. Imagina a dor de espinho furando o crânio e você não poder fazer nada. Porque você tem, se você quiser, no caso de Jesus, autoridade e poder para pedir para Deus mandar uma legião de anjos para acabar com tudo ali. Mas se ele fizesse isso, o sacrifício dele não valeria. O texto diz que ele foi até o fim. Ele morreu crucificado. O sangue dele verteu na cruz. Então, meu irmão, eu encerro dizendo o seguinte: você acha que Jesus passou por tudo isso para a gente chegar agora na Semana Santa e dar uma de bonzinho, comer peixe? Você acha mesmo que Jesus morreu por isso? Você acha que Jesus morreu para você ficar assim, ai, perdi meu emprego, estou tão triste, ai, bateram no meu carro, roubaram meu carro, ai meu Deus, falaram mal de mim lá, ai, eu estou tão chateada. Você acha que Jesus morreu por isso mesmo? Ou se você acha, está mal pra caramba. Que o sacrifício de Cristo vai muito além disso. O texto da palavra diz que, como eu disse aqui no começo, quando Jesus morreu, quando ele ressuscitou, quando ele morreu, o véu do templo se rasgou. Que templo? Aquele que separava só o sacerdote, só os bacana, só os que se preparavam, só os que podiam sacrificar entravam. O resto ficava de fora esperando. E agora? Será que Deus perdoou? Será que Deus não perdoou? Aí o véu do templo rasga. Por quê? Porque Jesus abriu um novo e vivo caminho direto para o Pai. Você não precisa mais pedir para o sacerdote, você não precisa pedir para o santo, para a santa, você não precisa pedir para o anjo tal, o arcanjo tal, para o apóstolo tal, para o bispo tal, para o pastor tal, para o diácono, para o presbítero. Você não precisa pedir para ninguém. Só fala com Jesus. E em vez de ele estar na cruz, como muitas igrejas têm Jesus na cruz, ele não está mais lá. Ele está vivo. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele está com a gente aqui, inclusive, nessa noite. E ele está sempre insistindo. 2 ou 3 reunidos, ele está presente. Aí eu te falo, quem que perde a oportunidade? Jesus? Não, ele cumpre com a palavra. Ele falou, eu vou estar lá. E quando você está aqui, quando você se esforça para vir, quando você na hora de bater palma, você bate palma. E eu falei aqui de manhã, estudamos na sexta, nada contra quem vai em estádio de futebol torcer pelo seu time. Torça do jeito que você quiser. Só que no estádio, quando o cara vai,
Ele grita, ele dá soco no ar, ele tal, pá. Tem uns até que chora. Meu time ganhou. E chora e tal. Eu estou falando de gente que é cristã. Aí quando ele vem para a igreja, na hora do louvor, em vez de ele cantar celebrai a Cristo, celebrai, celebrai a Cristo, celebrai. Não, ele fica celebrai a Cristo, celebrai. Estou falando alguma mentira, irmãos? Não estou falando que você não pode torcer. Você pode torcer para quem quiser. Você pode torcer até teu nariz se quiser. Mas na hora que você está na presença de Deus, você tem que extravasar a alegria que está dentro do teu coração, extravasar o amor que você diz que tem por Ele, verbalizar isso, glorificá-lo, adorá-lo, aplaudi-lo. Por quê? Porque Ele deu um carro novo? Não. Porque Ele deu uma casa nova? Não. Porque Ele deu dinheiro, um grande negócio? Não. Porque Ele morreu na cruz por nós. E a passagem agora nossa para o céu Ele garantiu. A Páscoa nossa está garantida. É só a gente permanecer firme. Ele está conosco todo o tempo. Amém, amados? Eu convido você a celebrar ao Senhor. Vamos ficar em pé e participar da ceia do Senhor. Ele está aqui. Ele está aqui. Se você trouxe a sua Bíblia, vamos ler junto um texto. Abra aí, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 11. Texto muito conhecido. Se tem alguém que está do teu lado e não tem Bíblia, se você puder repartir a leitura, por favor, faça isso. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, texto muito conhecido. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, e ele diz: eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, 24, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Ou seja, lembra. Versículo 25, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Por que Jesus falou isso? Ele explica aqui, Paulo: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. 27, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Aí o apóstolo Paulo aconselha, versículo 28, examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Em nenhum momento ele fala: examine-se, você está em pecado, não coma. Ele explica no 29, quem come e bebe sem discernir, você não tem discernimento do que você está fazendo, o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. E ele explica como é que essa condenação, ele fala: por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Só até aí. Por que a igreja hoje está parada, está dormindo? Porque ela não entende o que é Páscoa, o que é Natal, ela não entende o que é culto. Se você pegar na Bíblia, quando o apóstolo Paulo fala, no livro de Romanos, capítulo 12, que o vosso culto seja um culto muito legal para Deus. Amém? Seja que tipo de culto? Quem faz o culto é eu e você. O culto não é para a gente, o culto é para Deus. Aliás, ainda vou pregar sobre isso aqui. O culto, eu sou o culto. A minha vida que cultua Deus. Não só aqui, principalmente lá fora. Quando as pessoas olham para mim e veem em mim Jesus, vê as minhas atitudes, a minha falha, ele glorifica a Deus e fala: glória a Deus pela vida daquele homem, daquela mulher, daquele jovem, daquela jovem. Glória a Deus pela vida daquela família.
Deus é glorificado pelo nosso culto, lá fora inclusive. Porque na igreja todo mundo é bacana, é santo. A verdade, queridos, é que a gente precisa resgatar algumas coisas dentro do nosso coração. E algumas destas coisas que a gente precisa resgatar é ter entendimento de por que a gente está aqui. Por que a gente acorda de manhã para trabalhar? É porque eu tenho que trabalhar, senão eu não pago as contas. Também. Mas por que eu acordo de manhã para trabalhar? Porque Deus me deu mais um dia de vida. E é interessante que no Salmo 118, 24, o texto diz: esse é o dia. É hoje. Acabou hoje, amanhã. Este é o dia que o Senhor fez. Então vamos nos regozijar, vamos nos alegrar hoje. E amanhã? Amanhã pertence a Deus. Se eu acordar amanhã, eu vou acordar com um sorriso nos lábios. Mas é segunda-feira, pastor. Quem inventou segunda-feira? Foi Deus. Deus que criou os dias. Eu tenho que trabalhar? Sim, tem que trabalhar. Trabalho dignifica o homem. A mulher também, trabalhe. A verdade, meus irmãos, é que as pessoas hoje estão perdendo o sentido do que é ser cristão. Lembre-se de Pedro. O diabo está tirando aos poucos. Está tirando aos poucos. Eu falo porque tem gente na nossa igreja aqui, hoje ceia, não veio. Alguns eu sei que estão viajando, mas tem gente que não veio. Sabe por quê? Porque ele está seguindo Jesus de longe. Alguns até falam: pastor, como é que está a igreja? Eu falo: vem ver como é que está. Como é que está a igreja? Está tudo bem? Vem ver, meu filho. Tem gente seguindo Jesus de longe, e Jesus está sempre perto. E o legal é que Jesus, quando você se afasta dele, quando você fica lá com a sua cabeça cheia de minhoca, pensando bobagem, Jesus chega perto e fala assim: meu filho, estou aqui, eu cuido de você. E quando você abre o coração, quando você entende o que é Páscoa, quando você entende tudo que ele passou, você deixa as coisas de lado e segue olhando para ele, autor e consumador da nossa fé. Amém? Fecha os teus olhos nesse instante, em nome de Jesus. Eu te encorajo neste momento a falar com o Pai, a falar com Jesus. Pelo teu amor, pela fidelidade. Se você tiver que pedir perdão, peça. Essa bondade que me acompanha. Se você entendeu a palavra de hoje, então fale com Deus. Senhor, eu preciso mudar, eu quero mudar, eu vou mudar. Eu não quero mais viver do jeito que eu vivo. Eu não quero seguir a Ti, Jesus, distante. Eu não quero dar o que sobra, o que resta do meu tempo para Ti. Não, eu quero estar do Teu lado, eu quero adorar-Te. Como diz a canção, que de manhã, o primeiro sentimento, a primeira palavra, o primeiro pensamento seja em Deus. Eu te encorajo a falar com Ele nesta noite, a dizer: Senhor, me ajuda. Eu quero comemorar Páscoa amanhã. Eu quero comemorar Páscoa na próxima sexta. Eu quero comemorar Páscoa no mês que vem. Eu quero comemorar Páscoa todo dia, porque o Senhor nasceu, o Senhor morreu, o Senhor ressuscitou, é vivo, vive para sempre, tem todo o poder nos céus e na terra. Eu te amo, Tu és o Deus da minha vida. Nada é mais importante do que o Senhor. Fale com Deus, aproveite, Ele está aqui. Daqui a pouco vamos orar para abençoar os alimentos, os elementos aqui em nome de Jesus. Aproveite, fale com o Pai.